Olá, eu me chamo Lucas De Luca, estamos de volta em 2022 e não podia começar diferente. Eu vou te falar as tendências para você que é escritor ou quer ser escritor, quer começar esse ano, em o que 2022, na minha opinião, vai funcionar de forma mais fácil. Eu decidi dividir esse assunto em 3 tópicos para facilitar para você assistir o que você quiser, para a gente conseguir também conversar um pouco mais sobre cada assunto. Então hoje eu vou estar falando sobre o que eu escreveria se eu fosse um escritor para lançar uma obra esse ano, para batalhar por um best-seller, batalhar por aquele lugar ao sol, baseado em várias coisas que talvez você não tenha parado para pensar e talvez você nem tenha parado para imaginar o tamanho da competição. Então, para você conseguir lutar de igual para igual, ou até melhor, com vantagens esse ano, eu vou te falar, na minha opinião, as tendências para 2022 e como você pode surfar alguma delas. E antes da gente entrar no nosso assunto de fato, eu quero lembrar que a Flive tá comigo aqui nesse canal. Eu sou CEO da Flive, então se você não conhece a Flive, não sabe quem sou eu exatamente, o que eu faço, se não fosse a Flive, o trabalho que a gente desenvolve lá hoje, eu não teria os cases para trazer aqui para contar para vocês de onde eu tiro as tendências. Então, obrigado pela Flive, por toda a equipe, por todo mundo apoiar esse canal, apoiar esse projeto que começou na metade do ano passado e que me dá muito orgulho. Se você quiser publicar um livro esse ano, uma das opções interessantes é a Flive. Tem link aqui embaixo para você conhecer o nosso trabalho, mas eu vou fazer um vídeo especificamente sobre, não a Flive, mas os canais de publicação, e eu não vou falar exclusivamente da Flive. É uma forma de publicar, mas tem várias outras e todas elas têm uma forma boa de fazer. Assim como vai ter um vídeo especificamente sobre como alcançar os seus leitores em 2022. Primeira coisa que você vai ter que ficar atento, e eu te recomendo fazer isso agora se você ainda não fez. Dá uma olhadinha nos lançamentos dos principais estúdios e principalmente dos principais streamings desse ano. Netflix, Disney Plus, HBO Max, o que for, dá uma olhada o que eles vão lançar durante esse ano, principalmente no primeiro semestre até ali por setembro, que é o período principal de lançamento desse ano aqui. Se você olhar esse catálogo, você vai perceber algumas coisas que eu vou citar em seguida, mas principalmente tenta entender o que vai sair de principal, hypado, que as pessoas vão gostar, porque na época que isso sair, né, uma série, um filme, por exemplo, Rebelde saiu agora, The Witcher saiu há pouco tempo, e a gente consegue surfar essas ondas. E a verdade é que a série, você maratona no final de semana, acabou. Então, aquela fome, aquela sede por conteúdo pode ser aproveitada pelo seu conteúdo, pelo seu livro. Pode ser algo que você já lançou, se der coincidência, ou se você vai lançar algo novo, tenta casar a época um pouquinho depois ou junto praticamente com o lançamento de alguma obra de um grande streaming que vai dar muito barulho e que tem alguma ligação com a sua história. Baseado nisso e baseado também em uma série de fatores que vieram acontecendo na pandemia, esse ano, na minha opinião, é o ano das fantasias épicas, mas, como de costume, o infanto-juvenil provavelmente vai puxar esse carreiro. E eu não tô falando fantasia épica e fantasia infanto-juvenil internacional não, tá? Qualquer fantasia épica ou fantasia infanto-juvenil vão ser mirados públicos diferentes, mas vai ter muito burburinho ao redor desse gênero esse ano. É um gênero que ele já está sendo alimentado há um tempo, ele já está crescendo há um tempo, e eu acho que esse aqui de fato pode ser o ano da tomada da fantasia. E eu vou até te fazer uma provocação. Tem muito conteúdo que você assiste hoje que talvez você não perceba que é fantástico, que tem elementos fantásticos. Então, abre a mente. Quando eu falo fantasia épica, a gente lembra de Senhor dos Anéis, automaticamente. E realmente é mais nessa pegada, é mais uma fantasia completa. Só que a fantasia urbana também ganhou muito espaço, principalmente no infanto-juvenil. Então pode ser uma boa oportunidade de explorar esse gênero. Além disso, esse ano eu tenho que lembrar que ano passado, 2021, teve Bridgerton. Esse ano, se eu não me engano, deve sair a 2ª temporada. E o que aconteceu com Bridgerton ano passado não pode ser ignorado. Bridgerton ano passado criou uma onda de romance de época, que foi surfado muito bem por alguns escritores, alguns aqui da Flive, e outros escritores que foram pegos pela onda, escreveram e lançaram meio que fora de época. O movimento foi muito forte, em 2022 ele vai se repetir, porque, se eu não me engano, tem a 2ª temporada que vai sair esse ano. Então, se você é uma escritora ou um escritor
de romance de época, esse ano aqui você pode aproveitar e surfar essa onda de novo. Ou com produtos já lançados, ou com um produto novo, que, lógico, é sempre melhor. Um gênero que, na minha opinião, talvez ele não cresça esse ano, mas é uma boa aposta, porque ele está estabilizado lá em cima. Na minha opinião, um dos gêneros no Brasil, para autores brasileiros, que é mais aberto, que tem mais potencial de crescimento, tirando o hot, que ele já cresceu e já se estabilizou há muito tempo atrás. Na minha opinião, entrar no hot hoje em dia é muito, muito mais difícil do que muita gente acha que é, né, por conta dos tabus que tem envolvidos no hot. Mas o thriller, ele tá meio que no momento de estabilização. Thriller é um gênero que veio crescendo há um bom tempo, a Darkside empurrou, lançamentos em plataformas empurraram também, só que tem uma comunidade brasileira muito forte e leitora há anos de nacional, não é uma coisa recente, não é uma coisa de agora, mas ano passado teve um boom bem exponencial e esse ano eu sinto que ele está estabilizando, mas está estabilizando no topo. Se você escreve thriller, se você quer escrever thriller, eu acho que ainda é uma boa época para lançar. Você não vai ser o cara que vai surfar a melhor onda, mas você vai estar entrando no mercado que ainda tem muito espaço para escritores novos. E uma tendência que não vai ter jeito de escapar, ela já tá vindo há um tempo, e eu tenho que admitir que eu fiquei um pouco decepcionado quando eu li as tendências de alguns editores para 2022 e eu não lembro de ninguém ter citado isso. Inserir elementos de hot em qualquer gênero de ficção é um je ne sais quoi que tá agradando muito o público infanto-juvenil. E tá agradando também o Young Adult, então você consegue explorar os dois públicos. Porém, tem tendências que eu vou falar um pouco mais sobre no nosso vídeo sobre divulgação, sobre alcançar o público, o leitor, que tá levando o público infanto-juvenil a ser um público de interesse gigantesco, muito mais consumidor do que outros públicos. Eu vejo essa tendência acontecendo e o público infanto-juvenil, ele consome muito livro, não de hot, mas com elementos de hot. A gente tem inúmeros exemplos de sucesso, tanto internacionais quanto nacionais, para citar aqui. E você colocar esses elementos, com certeza vai dar uma entrada no público infanto-juvenil. Cuidado, claro, com uma questão, tá? A gente está vivendo no Brasil o final, tomara, de um período, mas ainda assim estamos em um período muito conservador. Em um período muito conservador, em algum momento, você vai concordar comigo, em algum momento vai ter uma pessoa muito conservadora que vai descobrir que os adolescentes do Brasil inteiro estão lendo livros que têm cenas de sexo, algumas vezes explícitas. No passado a gente já teve muito problema com isso, com tentativa de censura de pais, tentativa de censura de, um governo que seja, né, a favor da censura, só que por várias razões isso nunca chegou a ser muito grandioso. Na minha opinião, nesse momento é o momento mais frágil nessa questão. Deve-se trabalhar dentro disso, mas talvez em breve nós tenhamos uma luta para defender esse, não é um subgênero, né? Mas esse estilo de literatura que é uma fantasia ou um thriller, quem sabe. Todos os gêneros têm livros com elementos de hot dentro deles e estão indo muito bem. Então, em algum momento vai dar ruim, ou não, espero que não, mas eu acho que vai dar um ruim, e aí a gente vai ter que lutar por isso, na minha opinião. É mais do que justo a gente impor e impedir qualquer tipo de censura que aconteça, né, ou venha a tentar surgir, como aconteceu com o Crivella, naquela fatídica Bienal, onde ele tentou censurar qualquer conteúdo LGBTQIA+. Agora vamos falar sobre o melhor período para você lançar o seu livro esse ano aqui. Primeiro eu quero te lembrar uma coisa, esse ano tem eleição e esse ano também tem Copa do Mundo. Ou seja, a partir de outubro, mais ou menos, toda a atenção do Brasil vai estar nisso. Lançar qualquer livro, lançar qualquer tipo de produto nessa época, provavelmente vai ser pior do que lançar antes disso. Além disso, se você é uma pessoa que liga para estar na Bienal com o seu livro, a Bienal desse ano vai ser bem mais cedo, vai ser em julho. Então tem um outro motivo para você também querer adiantar os teus planos de lançamento. Eu recomendaria lançar livros até setembro no máximo. Após isso, vamos tentar evitar, porque de coração, vai ser uma guerra esse ano, vai ser uma das eleições mais quentes que a gente já viu na história. Com certeza, dificilmente vai mudar o cenário, vai ser Lula contra Bolsonaro, o país está dividido, não é de hoje,
e a gente sabe o que aconteceu no passado. E agora a gente tá chegando como se fosse no ápice da nossa história, entendeu? Se fosse a jornada do herói, em questão de eleição, de Brasil, a gente já tá chegando no grande confronto. No confronto com o vilão, seja lá quem for o vilão dessa história. Que na minha opinião, os heróis somos nós brasileiros, não é nenhum candidato de nenhum lado, porque a gente sofreu muito nessa jornada e agora a gente vai confrontar um momento de ápice. Além disso, lógico, né, estamos em janeiro, mas período de Big Brother também é um período bem ruim de lançar livro, tá? Porque Big Brother é surrealmente mainstream. E o público leitor Young Adult e também o público leitor infanto-juvenil, ele majoritariamente curte muito Big Brother. Então não é que eles não vão estar lendo, mas a competitividade para você ser notado vai ser bem maior, porque vão ter assuntos inimagináveis acontecendo. Então ou você torce pro Big Brother flopar, o que seria bom em alguns sentidos, mas ruim, porque eu gosto de Big Brother também, ou você surfa a onda de alguma forma. Eu já vi pessoas surfando as ondas, eu já surfei onda de Big Brother também, a Flive também surfa, então dá pra fazer acontecer. Mas, sem tocar no assunto, é difícil. Vamos lançar como esse livro aí? Ele vai ser um e-book, ele vai ser um livro físico, ele vai ser os dois? Minha opinião, tá? A gente deveria pensar primeiro no gênero e depois pensar no formato final. Eu sou um grande apreciador de livro físico, mas tem uma tendência muito importante que tem que ser observada. Essa tendência está diretamente relacionada com a pandemia. A Omicron está entre nós, porém, apesar de sim a Omicron matar, ela é uma doença que não ataca tanto os pulmões, que era o principal motivo do Covid ser tão violento, dele ser tão mortal. Então, tanto a Omicron quanto a nova gripe, que inclusive eu fui vítima dessa nova gripe, eles atacam muito mais traqueia e outras partes do corpo, são menos mortais, porém, eles é complicado de falar isso porque eu posso estar completamente enganado, mas eu tô me embasando em laudos médicos, em conversas com médicos e lives de médicos para dizer, tudo indica que essa é a rebarba do Covid, que esse é a última forma do Covid tentar se tornar vivo, porque afinal de contas a doença ela não quer matar todo mundo, ela quer ficar viva, ela quer se manter viva. Então ela tá mutando e ela se tornou menos letal, muito mais transmissível, e por isso provavelmente a gente vai conseguir passar por essa e depois existe uma boa possibilidade da pandemia finalmente acabar. Vamos ver como é que vai ser a nossa vida depois da pandemia, porque ainda não chegou lá, tá? Fique em casa, se proteja, de preferência não vá para o carnaval. Mas agora falando sobre a pandemia, o que tem a ver com o livro, o que tem a ver com e-book e livro físico? Na pandemia, os e-books tiveram uma gigante alta. A Bookwork é uma grande empresa internacional, né, multinacional, que gerencia e-books, inclusive tem contato com a Flive e a maioria das editoras do Brasil que você conhece, deixou muito claro, na pandemia houve um crescimento absurdo e exponencial de leitores de e-book. Com o fim da pandemia, isso vai retrair. Vai retrair tudo? Todo aquele espaço conquistado pelo e-book vai desaparecer? Não. Porque tem espaço construído, tem espaço que foi tomado de fato. Só que sim, vai diminuir. Porém, uma coisa que a pandemia trouxe que vai ser benéfica para quem é escritor de pequeno, médio porte, e que isso me deixa muito feliz, é o costume de se comprar online. Nessa pandemia, as pessoas foram obrigadas a comprar produtos online. Elas não podiam mais ir no Magazine Luiza para comprar o ventilador, elas não podiam mais ir no mercado comprar um travesseiro, uma coisa que aconteceu comigo. Eu fiquei sem travesseiro em casa durante um bom tempo, porque eu não tinha como comprar um travesseiro em nenhuma loja. Eu fiquei 2 semanas sem travesseiro até eu conseguir comprar em uma loja. Por que eu não comprava online? Porque os prazos de entrega eram gigantescos, então foi uma situação que foi realmente muito complicada. O meu exemplo me ensinou, e óbvio, o exemplo de outras pessoas, que comprar online se tornou muito mais banalizado, muito mais comum, muito mais tranquilo. As pessoas confiam mais. Elas tiveram a oportunidade de comprar um produto, receber esse produto em casa e ver que, olha só, o que eu compro na internet realmente chega na minha casa. E isso mudou completamente o jogo da venda de livro. As livrarias físicas e presenciais, na minha opinião, perderam muitíssima força.
elas já vinham se deteriorando por conta da própria falta de leitura no Brasil, entre aspas, falta de leitura no Brasil, né, pela diminuição de centralização de compras, na verdade. Né, a gente teve crises aí de livrarias, redes de livrarias que não pagavam para as editoras, e aí livros foram saindo de lá, editoras foram saindo, inclusive essa rede foi fechada, né? Foi fechada, vendida. Claros sinais antigos de que já estava indo mal. A pandemia, ela permitiu que as pessoas comprassem com mais facilidade online. A Amazon não tá de brincadeira. A Amazon, para quem não sabe, tem um desconto, se eu não me engano, de 52,5% para comprar qualquer livro de editoras que são parceiras deles. A livraria costuma ficar com 40%, 30% a 40%. Ou seja, a Amazon, ela tem mais desconto que uma livraria. Distribuidoras, em média, cobram de 50% a 60% do preço de capa. E aí a editora ela fica com ou 50% ou 40%. Ou seja, a gente tem aí um competidor chamado Amazon que mudou completamente o jogo e ele não é nem tão vantajoso assim para as editoras. Mas como a Amazon costuma comprar no ato os livros, ele não fica consignado, aí vale a pena pra caramba. Então a gente tem esse big player que mudou completamente o cenário, outros players como o próprio Magalu, B2W, que envolve Americanas, envolve Submarino também, que também estão no jogo pelo livro, com menos força, mas estão aí pelo livro também. E lógico, as empresas como a Flive mesmo, de pequeno e médio porte, que trabalham com livros exclusivos e que você tem que comprar online porque não tem em livraria. Porque, como eu falei para vocês, se tivesse em livraria, era 50%, 60% que se abria a mão, porque tem que estar com uma distribuidora para fazer essa distribuição em livrarias. Então, esse ano aqui, você ter um livro físico vendido em uma loja online é muito bom. Eu sei que os escritores, eu sei porque eu tenho centenas de escritores que trabalham comigo todos os dias. Eu sei que o escritor médio, principalmente o amador, ele tem um tesão gigantesco por livraria, por ver o livro dele numa estante de uma livraria, por ver numa vitrine de uma livraria. Mas a verdade é que o valor da livraria, para nós, pequeno, médio porte, caiu drasticamente. Ele nunca foi muito grande, porque eles nunca quiseram que a gente entrasse no jogo, nunca foi vantajoso para eles deixarem a gente entrar no jogo, é muito mais trabalho, é muito mais gente para lidar do que você ter só uma distribuidora aqui ou algumas editoras ali fazendo negócios. Agora eu cravo para você, você não vai sentir tanta falta, quase nenhuma falta de uma livraria física ter o seu livro, porque as pessoas na pandemia se acostumaram muito mais a comprar o seu produto online. A nossa única barreira atualmente é o frete, que por sorte o livro tem uma vantagem nisso, que é o impresso módico registrado, porém eu concordo, eu acho que é extremamente caro o frete no Brasil. Nisso a gente tem algumas coisas que solucionam, né? Existem formas de logística, soluções logísticas de empresas como Amazon e Magalu, que diminuem muito mais o frete. Mercado Livre também tem essa opção, que também diminui o frete. Então existem formas da gente minimizar esse problema, mas eu acho que ainda não é o ano da gente falar, pô, o digital resolve tudo. Porque o frete no Brasil, a logística no Brasil, ainda está muito longe de ser ideal para as vendas online serem feitas de uma forma que o consumidor ele não fique pensando, pô, vou realmente comprar esse produto que custa R$30 e pagar 15 de frete. Antes da gente ir para a última parte do vídeo, que é muito importante, é um resumo super breve, mas é muito importante para você entender o que eu faria se eu estivesse no teu lugar, se eu fosse publicar um livro esse ano ou se eu fosse um escritor em 2022. Eu vou te pedir para se inscrever aqui nesse canal e deixar o seu like. Comenta também a tendência que você acha que vai acontecer esse ano, se você concorda comigo ou se você acha que na verdade tem outras tendências que quem sabe eu não vi. E se o seu comentário me der uma ideia legal, eu vou trazer aqui no vídeo e eu vou citar o teu comentário pra gente falar um pouco sobre esse assunto. Então, sério, comenta aqui embaixo quais são as tendências desse ano que você acha que vão bombar ou já estão bombando e a gente não tá percebendo e faltou nesse vídeo, ou se você concorda comigo, né, deixa aí também. Então, em resumo, tá, que o Prime tem umas questões de usabilidade, umas questões de dificuldade de acesso mesmo, umas paradas que não funcionam tão bem, então era esperado que o pessoal não consumisse tanto quanto esperado. Né? Esperado pela própria Amazon, esperado pela comunidade de Roda do Tempo, mas mesmo assim linkaria com alguma coisa dessas, com elementos de hot para o público infanto-juvenil. Eu publicaria focado no público infanto-juvenil.
físico com e-book. Óbvio, se vai lançar o físico, não tem por que não lançar o e-book junto. Porém, eu deixaria as livrarias totalmente de lado. Eu focaria com certeza em fazer esse livro estar em lojas online, na minha loja própria e na loja da Flive, para a gente conseguir ter uma divulgação em algum lugar, né? A Flive faz campanhas, toda hora tá fazendo campanha divulgando elas, então vou estar tendo alimentação lá, é um lugar legal de colocar, e também na Amazon Magazine para caso alguém tropece no livro e queira comprar. E o e-book, lógico, né? Para as pessoas que não podem comprar o físico ou preferem o digital. E eu lançaria em junho. Por quê? Porque em julho temos Bienal, então daria para levar para Bienal. E maio e junho, na minha opinião, é a golden spot desse ano aqui para lançamento, tá? E, inclusive, se você quiser lançar pela Flive algum livro em maio ou junho, você tem que se apressar, porque as vagas elas vão ser fechadas agora em janeiro e fevereiro, até junho, né? Até junho vai ser fechado no meio de fevereiro, ali até o final de fevereiro. Então, se você tem interesse de publicar com a Flive nessa época de ouro aí, que eu considero uma época de ouro, você vai precisar ser rápido, né? E tem informações aqui embaixo também para você dar uma olhadinha. E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu quero te agradecer mais uma vez por ter vindo comigo até esse lugar, lembrar da sua inscrição e do like e do comentário e desejar uma ótima semana para ti. Quarta-feira tem vídeo novo falando sobre como publicar o seu livro em 2022. Eu não vou falar publique na Flive. Eu sou CEO da Flive, eu tenho que lembrar vocês que ela existe, porque eu realmente acredito no que a gente faz. Mas você pode lançar de várias formas diferentes e vai funcionar bem. Então eu quero te explicar essas formas para que você consiga tomar a melhor decisão para você. Beleza? Então até quarta-feira, ou até antes ou até depois também. Beijo no seu coração e a gente se vê lá.